Algumas pessoas sentem as emoções de forma muito intensa. Uma crítica pequena vira um sofrimento enorme. Um conflito do cotidiano parece devastador. A tristeza ou a irritação duram dias e às vezes semanas. Muitas vezes essas pessoas começam a pensar algo muito doloroso sobre si mesmas. Tem algo errado comigo. Eu sou louca. Eu sou difícil de conviver. Mas a psicologia baseada em evidências mostra algo muito importante. Olá, eu sou a Débora Garcia, psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento e terapia comportamental dialética. Aqui nesse canal você vai aprender comigo muitas habilidades emocionais, entender melhor essas emoções e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Na maioria das vezes, essas são pessoas com uma sensibilidade emocional maior. Existe um modelo que explica por que algumas pessoas têm emoções muito mais intensas. Mas veja, não é muito difícil de você entender. Você deve conhecer alguém por aí que sabe aquela pessoa que sente todos os cheiros? Que tem alguns barulhos que você não escuta, mas essa pessoa consegue ouvir? É muito parecido aqui com as emoções. Então, pessoal, essa sensibilidade emocional, ela também acaba sendo um componente muito biológico. Essa explicação vem do modelo da terapia comportamental dialética, a DBT. Eu falo muito sobre ela aqui. E entender isso costuma trazer uma coisa que muita gente nunca teve antes: a validação, compreensão e direcionamento adequado. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é desregulação emocional. A desregulação emocional é compreendida como um padrão persistente de dificuldades em modular, compreender e responder às emoções. Isso resulta em um padrão de evitação ou de muita intensidade. Essas respostas emocionais muito intensas, prolongadas, ou comportamentos desorganizados diante de determinados estímulos acabam trazendo muitos prejuízos. Isso pode parecer de várias formas. A emoção surge muito forte, muito intensa. Além disso, ela demora muito para diminuir e a pessoa reage de forma reativa quando está tomada por essas emoções. Essas são algumas características da desregulação emocional. Isso não significa que a pessoa é exagerada. Muitas vezes existe esse julgamento. Na verdade, ela não está escolhendo reagir assim. Na maioria dos casos, o que existe é um sistema emocional muito sensível, combinado com uma história de vida em que a pessoa passou por muitas situações de invalidações e não aprendeu como lidar com aquilo que sente. Na DBT, esse processo é explicado pela chamada teoria biosocial. Você já ouviu falar? Agora presta muita atenção nessa parte porque isso é bastante importante. A teoria biosocial, ela propõe que a desregulação emocional, ela surge da interação entre dois fatores. Um deles é biológico, ou seja, já nasce com a gente. O outro é o ambiente, é externo a nós. Não é apenas um ou outro, é a interação entre os dois ao longo do desenvolvimento das pessoas que provoca desregulação emocional pervasiva. Então vamos entender o primeiro fator: vulnerabilidade biológica. Então algumas pessoas elas nascem com um sistema emocional mais sensível. Aqui a doutora Marsha Linehan, a criadora da DBT, ela explica que é como se as pessoas elas nascessem com uma queimadura emocional, como se não tivessem a primeira camada da pele. Isso faz com que então elas acabem sentindo tudo com muito mais intensidade. Afinal, não existe essa proteção. Isso significa 3 coisas principais. Primeiro, elas percebem estímulos emocionais com mais facilidade. Segundo, a reação emocional costuma ser mais intensa, e aí é que vem o julgamento delas serem dramáticas. Terceiro, demora mais tempo para o organismo voltar a se reequilibrar. Então, olha o quanto essas características elas explicam o porquê algumas pessoas acabam sentindo muito mais. Essas pessoas elas sentem alegria intensamente também, isso é verdade, mas também sentem medo,
tristeza, vergonha e raiva com muito mais intensidade. E esse não é um padrão que é um defeito de caráter, viu, gente? Temos que cuidar muito com o julgamento sobre as pessoas. É parte do funcionamento biológico do sistema emocional. Então vamos lá, voltando para o nosso exemplo. Se há essa queimadura emocional, se você encosta na pele de alguém que está com essa queimadura, a reação é sempre muito mais intensa e a dor é verdadeira, não é? Então, mesmo um pequeno toque, muitas vezes causa essas reações e essa dor. Isso é algo que de fato acontece, não é só uma dramatização das pessoas. Além disso, existe o ambiente de invalidação. Esse é o segundo fator. É o ambiente em que a pessoa cresceu, se desenvolveu. A invalidação acontece quando a criança ouve que está exagerando, quando dizem que ela precisa parar de sentir aquilo, quando suas emoções são ignoradas ou ridicularizadas. A invalidação também acontece quando as interpretações da pessoa são constantemente negadas ou desqualificadas. Com o tempo, essa pessoa aprende algo muito confuso. Ela sente emoções intensas, mas recebe a mensagem de que aquilo não faz sentido ou não deveria acontecer. Isso gera duas consequências bastante importantes. Essa pessoa passa a duvidar da própria experiência emocional e não aprende estratégias efetivas para lidar com aquilo que sente. Isso causa muito sofrimento. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse tipo de informação para mais pessoas que também estão tentando entender melhor suas emoções. Então vamos lá! Além da invalidação, existe um outro fator importante, que são os modelos que recebemos ao longo da vida. Crianças aprendem muito observando como os adultos lidam com as coisas, inclusive com as emoções. Então, se os adultos gritam quando estão com raiva, a criança aprende que a raiva se expressa dessa forma. Também pode acontecer o contrário. Algumas pessoas crescem em ambientes onde demonstrar emoções não é permitido. Então elas aprendem a guardar tudo dentro de si mesmo. Por fora parece que está tudo sob controle, mas por dentro existe uma intensidade emocional e um sofrimento intenso. Quando não há modelos ao redor que forneçam bons exemplos de como lidar com as emoções, com os problemas, relacionamentos, não há condições para desenvolver habilidades comportamentais. Ao longo dos anos, esse conjunto de fatores vai construindo o repertório emocional da pessoa. Isso não é uma escolha, é só algo que ela acabou aprendendo como uma consequência. E o que acontece a partir disso? Quando uma pessoa cresce sem aprender a regular as emoções intensas, isso costuma gerar alguns prejuízos na vida. Muitas pessoas passam a sentir que existe algo de errado com elas. A sensação de inadequação é muito comum nessas pessoas. Relacionamentos também podem se tornar muito difíceis. Às vezes, as pessoas reagem impulsivamente quando estão com muita dor emocional. Isso significa muitas vezes buscar por álcool, drogas ou comida para se anestesiar emocionalmente. Outras vezes acontece o extremo oposto. Ela começa a internalizar tudo, guardar esse sofrimento, evitar conflitos, se calar para não incomodar os outros. Mesmo assim, essa dor ela continua existindo. Outro efeito muito comum é a autocrítica. Como a pessoa não entende por que reage daquela forma, ela começa a se julgar com muita dureza. Quando, na verdade, muitas vezes o que faltou na história dela foi algo muito específico, aprender habilidades emocionais. E isso é uma das minhas motivações aqui nesse canal. A boa notícia, pessoal, é que a regulação emocional é uma habilidade. E habilidades podem ser aprendidas. A DBT foi desenvolvida exatamente para ajudar pessoas que têm emoções intensas a construir esse repertório de habilidades comportamentais e emocionais. Nesse tipo de psicoterapia, a pessoa aprende a desenvolver essas habilidades importantes. Começa aprendendo a entender melhor o que está sentindo, aprende estratégias para modular essas emoções intensas,
Aprende também a tolerar esses momentos de sofrimento sem se machucar ou criar novos problemas agindo impulsivamente. E é claro, tudo isso faz com que consigam melhorar muito seus relacionamentos. Essas habilidades fazem parte de um treinamento estruturado que tem ajudado milhões de pessoas a lidar melhor com as suas emoções em todo o mundo. Esse processo não acontece da noite para o dia, claro. Mas quando alguém começa a desenvolver essas habilidades, algo muito importante muda. Essa pessoa deixa de viver à mercê das próprias emoções e começa a construir mais estabilidade emocional. Se você aí percebe que sente emoções com muita intensidade, saiba que você não está sozinho, mas aprender a lidar com elas pode transformar completamente como você vive. Se você conhece alguém que sente tudo com intensidade nível máximo, manda esse vídeo para essa pessoa. E aproveita para curtir e se inscrever aqui no meu canal. Porque por aqui a gente vai falar bastante sobre como lidar melhor com as emoções. Obrigada por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo.